E eu quero fazer 2 registros, presidente. O primeiro registro diz respeito ao destacado senador Jorge Viana, né? Eu quero aproveitar essa oportunidade para cumprimentar a Vossa Excelência, que é o nosso vice-presidente, pela entrevista que Vossa Excelência concedeu à Globo News e, sobretudo, ao jornalista Roberto Dávila. Eu não assisti toda a entrevista, mas quando, por costume que nós temos, alterar os canais, quando alterei os canais e presenciei que Vossa Excelência estava concedendo a entrevista, acompanhei-a até o final. E quero aqui expressar que Vossa Excelência demonstrou aquilo que sempre demonstrou aqui: equilíbrio, serenidade, com os diversos e variados temas que hoje afligem a nação brasileira. E eu quero aproveitar para parabenizá-lo por essa entrevista que Vossa Excelência deu. E, sobretudo, para dizer que nós não vamos sair da crise divididos. Nós só vamos sair da crise que nós estamos vivendo, e que é grave, e que é sem precedentes, mas, sobretudo, com um entendimento nacional. E esse entendimento passa, evidentemente, por pessoas equilibradas, como é Vossa Excelência. Eu posso só aqui, quebrando um pouco as regras regimentais, mas eu não poderia deixar de agradecer, senador. Vindo de Vossa Excelência, aumenta só a minha responsabilidade, mas eu preferia dizer a Vossa Excelência que talvez o entrevistador era que era muito bom. E aí faz toda uma diferença, porque, de fato, o Roberto Dávila é um grande jornalista. De programas de entrevista, ele está sempre entre os melhores, porque ele consegue tirar até aquilo que a gente acha que nem tem. Mas é que o momento, eu acho que nós estamos vivendo ainda um aprofundamento da crise, mas nós vamos ter que pensar, o Brasil não aguenta essa insegurança, essa incerteza, essa dúvida. E aí eu acho que a responsabilidade tem que ser suprapartidária. Pode ser que alguns fiquem até chateados comigo, alguns companheiros, pode ser que outros que têm restrições e estão nesse clima de intolerância também fiquem. Mas nós precisamos tentar estabelecer uma convivência nesse país. Convivência que eu digo o que a palavra estabelece mesmo, conviver um com os outros, encontrar um jeito de retomar o crescimento econômico desse país, a geração de emprego, e só fazendo um com os outros é que nós vamos. Então, eu agradeço, e hoje, eu acho que 7h30 da noite, horário de Brasília, vai ser passada novamente, mas vindo esse reconhecimento de Vossa Excelência, aumenta a minha responsabilidade. Desculpa ter interrompido, mas eu agradeço muito as palavras de Vossa Excelência. Com muito prazer ouvir Vossa Excelência, só para complementar, dizendo que a entrevista ela só é boa e eficaz, sobretudo, quando ambas as partes colaboram, e acho que Vossa Excelência deu uma grande contribuição. Bem, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero fazer um novo registro sobre um tema que tem abordado sistematicamente aqui no Senado Federal. E entre todos os objetivos de políticas públicas que têm por finalidade melhorar o bem-estar da população, o mais desejável certamente é o emprego. E todos nós sabemos, muitos de nós, ou praticamente todos, temos nos referido a esta questão do desemprego no Brasil. Hoje, mais de 11 milhões de brasileiros, deputado federal Edinho Beis, de Santa Catarina, que nos honra com a sua presença aqui no Senado Federal. Mais de 11 milhões de brasileiros e brasileiras estão desempregados no Brasil. E o que é pior, nos últimos 12 meses, mais de 1.800.000 pessoas perderam o emprego. Então, a cada 1 hora no Brasil, 200 e 240 pessoas continuam perdendo seus empregos. Esse é um cenário dramático, o qual nós precisamos enfrentar com muita coragem e com muita dedicação. E entre todos os tributos cobrados pelo povo para financiar o Estado brasileiro, o mais perverso, com certeza,
que pode existir, sem sombra de dúvida, é a inflação. Então, senhor presidente, podemos estabelecer que há dois terríveis vilões da economia. Vilões que temos que procurar combater com afinco e com todas as armas disponíveis: o desemprego e a inflação. Por óbvio, o desemprego faz desaparecer a renda das famílias e o que decorre disso é a insegurança, a pobreza, por vezes a miséria e, no limite, até o desespero. Nada nos toca mais do que o desemprego. O emprego é sinônimo de autoestima, de orgulho próprio e, sobretudo, de dignidade. Quanto à inflação, senhor presidente, como eu disse, é o tributo mais injusto que existe, porque diminui o poder aquisitivo dos cidadãos brasileiros, destrói os orçamentos domésticos, desestrutura a produção e contribui para a formação de um clima de pessimismo jamais visto na história do Brasil. Mencionei o emprego e a inflação para falar principalmente também das elevadíssimas taxas de juros que praticamos no Brasil hoje. Tenho me preocupado com as taxas de juros e tenho discorrido nesta tribuna e em outros lugares sobre esse tema. Eu diria mais, sinto-me escandalizado com o nível que as taxas de juros atingiram no Brasil. Inacreditáveis 14,25% ao ano, deputado Edinho Beis. A famosa taxa Selic, senador Álvaro Dias. E o que é mais difícil de entender, o cheque especial chega a 308% de juro. E o cartão de crédito chega a quase 500%. Certamente uma das maiores taxas do mundo, como a taxa Selic. Eu não entendo porque os Estados Unidos, ele mantém uma taxa de juros de 0,25%. A Alemanha, 0,25%. Portugal, país que tem na nossa pátria uma relação muito próxima e muito íntima, 0,25%. E o Japão, 0%. E aí eu pergunto, e como é que o juro, que é a remuneração paga pelo uso do dinheiro alheio, se relaciona com o emprego e com a inflação? Nós sabemos, juro alto, como praticamos no Brasil, torna a produção mais cara, principalmente o investimento, que é financiado com recursos de terceiros. Juro alto, ninguém se arrisca a pegar dinheiro emprestado. E sem crédito não há investimento no Brasil. E sem investimento não há produção. E por aí vai a cadeia da economia que não está funcionando no Brasil, uma vez que por 2 anos consecutivos nós estamos amargando taxas negativas de crescimento econômico, provocando uma diminuição do poder aquisitivo de brasileiros e de brasileiras. Também torna mais claro o financiamento no mercado de consumo das famílias, que é o crédito ao consumo, que se não tem, não tem, lamentavelmente. E é isso que está acontecendo na prática. E isso faz com que menos investimentos, como eu já falei, menos consumo, e aumenta o desemprego. Quando não há investimento, quando há menos consumo, aumenta o desemprego. Se as pessoas não estão vendendo nas suas vendas, nos seus armazéns, nos seus supermercados, nas suas lojas, evidentemente que provoca o desemprego. O que eu estou dizendo é o óbvio, que precisa ser enfrentado com uma atitude. E o que me preocupa muito no Brasil hoje não é a crise em si, é a falta de atitude para combater a crise. Esse é que é o grande problema que nós estamos enfrentando. E é mais dramático ainda constatar
Ao mesmo tempo que o juro alto, numa conjuntura como a nossa, em que a inflação ameaça escapar do controle, é um instrumento necessário que a autoridade monetária, ou seja, o Banco Central do Brasil, pode usar com o objetivo de combater a inflação que é o segundo mais terrível vilão da economia, como apontei. Olha, buscar fixar, portanto, uma taxa de juro, em nosso caso, a Selic, taxa básica da economia, que influencia todas as outras, de equilíbrio que nem cause um estrago muito grande no nível do emprego, nem permita que a inflação fuja do controle, deve ser a meta diária vivida pela autoridade monetária nacional, ou seja, o Banco Central. E se o juro aumenta, favorece o desemprego, mas combate a inflação, como dizem os economistas. Eu não defendo essa tese. A minha tese que eu defendo, aliás, muitos economistas modernos defendem que essa tese é uma tese superada. É uma tese arcaica e que não atende mais às necessidades do combate à inflação, sobretudo com o aumento da taxa de juros. Então, cada caso é um caso, precisa ser analisado e reanalisado, porque a inflação que nós estamos vivendo no Brasil hoje não é uma inflação de demanda, é uma outra inflação de inércia das atividades econômicas. E, evidentemente, que nós não podemos deixar de pensar nessa circunstância para que, efetivamente, podemos sair dessa triste realidade que estamos vivendo no Brasil. E, se ela baixa, melhora o nível de emprego, mas dá rédea larga à inflação para que ela possa galopar e pisar no bolso do cidadão, principalmente os mais pobres. E aí eu tenho me perguntado, e tenho externado esta pergunta em discursos sistemáticos proferidos desta tribuna. Por que o Brasil tem que ter uma taxa de juro de 14,25% ao ano, enquanto nos Estados Unidos não é assim, enquanto no Japão não é assim, enquanto nos países desenvolvidos não é assim? Até a China, onde a taxa de juros é de 4,2%, o ano passado, em 2005, a China diminuiu a taxa de juros 4 vezes no ano, para facilitar o crédito, com o crédito facilitar o investimento para dinamizar a economia. É difícil, sim, aceitar que a diferença das taxas, por um lado, no Brasil e, por outro, em países cuja maioria são desenvolvidos, seja tão grande, o que causa grande dificuldade para a retomada do crescimento econômico entre nós. De fato, realmente, essa é uma realidade que precisa ser revista no país. Se não, vejamos, taxa Selic de 14,25%. Repito, cheque especial, senador Requião, 308%, talvez mais. Cartão de crédito, 448%, 450% do cartão de crédito. Se o cidadão, ele tem que guardar o cartão de crédito. Dou um conselho, não use o cartão de crédito, não use o limite, porque se usar o limite vai ficar insolvente, vai ficar inadimplente e o custo dessa operação é imaginável com as taxas que estão sendo praticadas hoje no Brasil. Concendo à parte, com muito prazer, a Vossa Excelência, um senador dos quais eu tenho profunda admiração e respeito, que é o senador Roberto Requião. Senador Dario, o assunto é o assunto mais importante do país. O nosso ministro da Fazenda anuncia a contenção dos orçamentos brasileiros em cima do processo inflacionário. Por que ele não faz uma contenção da dívida? Nós estamos arrecadando, e o que nós arrecadamos vai 50% mais ou menos para o pagamento da dívida pública, com juros estratosféricos estabelecidos pelo mercado. E o mercado é que manda na Fazenda, porque o senhor
Meirelles é um representante do mercado, ex-presidente do Banco de Boston, e no Banco Central está o Goldfein, que era o chefe do setor de economistas do Banco Itaú. Então, nós estamos vivendo um drama. E a questão do cartão de crédito é mais séria ainda, porque a taxa Selic é 14,25%, não é isso? Isso. 14,25%. Mais ou menos 7% de juro e 7% e 25% de spread. Agora, no cartão de crédito, o spread sai de 7 para 448 no seu índice. Pois muito bem, eu coloquei uma proposta aqui no plenário do Senado, nós debatemos e votamos juntos nela, se me recordo, de permitir que quem fosse fazer uma compra numa loja e tivesse dinheiro no bolso, pudesse pagar sem o custo do cartão de crédito. Quando você compra com o cartão de crédito cobra do comerciante algumas coisas, algumas taxas e eleva o preço. Foi uma guerra. E outro dia eu vi um desses sistemas de internet fazendo uma pesquisa e perguntava: você concorda com o projeto do senador Requião, que permite que quem compre com cartão de crédito pague mais caro? Você veja a trampolinagem da canalha. Ao invés de dizer que eu estava querendo desautorizar que quem paga dinheiro pagasse o custo do cartão de crédito obrigatoriamente, como é estabelecido no contrato e por imposição do Banco Central, estavam dizendo que queria levantar o preço. Então, é um jogo dos bancos. E esse spread do cartão de crédito está em cima da previsão dele de inadimplência, da crise que eles mesmos provocam com a recessão, do risco de não receber. Você, se comprar sem o cartão de crédito, você não tem que participar deste rateio de riscos. Então, nós estamos vivendo o domínio absoluto do capital financeiro. Quem governa o Brasil é a FEBRABAN. E atrás da FEBRABAN, atrás dessa briga de bugio, senador, essa briga de bugio entre políticos corruptos de todos os partidos, se disputando de uma forma mal cheirosa pelo poder, está a dominação dos bancos, a globalização, a transformação do Brasil num mercado de mão de obra e de commodities baratas, o fim de um projeto nacional. Nós temos que dar um fim a isso, porque não se enfrenta o problema do custo da dívida pública, mas quer se resolver o problema de pagar os custos absurdos, os juros fantásticos, cortando saúde, educação, aposentadoria e diminuindo o investimento do Estado soberano e nacional para levantar a economia. Ou seja, estão nos transformando numa Grécia. É o mesmo que aconteceu com a Grécia, com a Itália, com Portugal, com a Espanha. Não deu certo lá, não vai dar certo aqui, mas eles vão enriquecer. E quem é que está comandando o Brasil nos últimos 10 anos, senador? O Meirelles. Foi por 8 anos o ministro do Lula. Depois o Levi no governo da Dilma, com um período em que o Manteiga tentou um projeto desenvolvimentista que foi logo interrompido. O governo não tem mudado. O que precisa mudar no Brasil é o comando do processo econômico, que tem que ser nacional, voltado ao desenvolvimento. Eles estão acabando com o país. E esse seu pronunciamento sobre os juros é extremamente oportuno. Por que ninguém fala nisso? Por que eu grito quando falam em aumentar, em recriar a CPMF, que é uma fraçãozinha? Uma fraçãozinha. Por exemplo, neste juro de 448% do cartão de crédito, o CPMF significaria o quê? 0,38%. Nada. Mas há uma grita na imprensa, nos jornais, é o Globo, o Estadão, a Folha, a TV Globo, o SBT, a Record, o nosso Bispo Macedo sai lá do seu templo e bota a sua televisão a bradar contra a CPMF, mas não grita contra o juro. O que está por trás disso, senador Berger? É o domínio da economia brasileira por esses pilantras. Bem, senador Requião, os tempos correm rápido, Vossa Excelência sabe disso, né? Aliás, ele passa mais rápido que nós gostaríamos que passasse. E com o tempo surgem novos conceitos, novas lideranças e necessidade de mudanças. E nós, quando necessário, precisamos mudar. Precisamos mudar princípios, filosofias, porque princípios que eram consagrados há 20 anos atrás,
há 30 anos atrás, há 10 anos, hoje talvez não se enquadrem mais à realidade que nós estamos vivendo. Porque a realidade que nós estamos vivendo é uma crise sem precedente na nossa história. É a pior de todas as crises. Dizem que essa crise, inclusive, é maior do que a crise que nos levou a uma depressão econômica em 1929 e em 1930, que é um negócio impressionante. Então, eu, como representante do Estado catarinense, como Vossa Excelência é representante do Estado do Paraná, tenho essa preocupação e sou abordado nas ruas, nos restaurantes, nos encontros com empresários, com as comunidades, com os segmentos organizados da população, quais são as nossas atitudes que nós precisamos, o Brasil precisa efetivamente de um novo tempo. Nós precisamos mudar e nada muda se nós não mudarmos, nós temos que ter essa consciência. Ulisses Guimarães já defendia essa tese da mudança, né? Mas essa mudança tem que vir através de um crescimento sustentável, onde o Brasil possa diminuir as desigualdades sociais. Crédito para a economia. Crédito para a economia. Senador, se me permite mais uma intervenção. Se o presidente permitir, com muito prazer. Não estamos tratando de Temer e de Dilma. Não. Que importa que seja o Temer e a Dilma, se continuam as meireladas do Meirelles, as leviandades do Joaquim Levy, as barbosidades do Barbosa, e a banca mandando nisso tudo, e a geopolítica que quer dominar o país e a América do Sul, por trás dessa briga de bugio de políticos corruptos brasileiros. Nós precisamos passar limpo o Brasil. Eu torço para que saia logo a delação premiada do Cunha, do Marcelo Odebrecht, e que a gente passe isso tudo a limpo para o povo brasileiro informado e debatendo de forma aberta a situação do país, do mundo, da geopolítica, encontre um destino para o seu projeto nacional. Pois então, senador Roberto Requião, eu, de certa forma, quem ousaria divergir de Vossa Excelência, mas divergir só um pouquinho, assim. Me dá a impressão que a equipe econômica é o grande destaque do atual governo, né? Pelo menos é o que nós temos observado. Mas não é a mesma equipe do Lula? O Goldfein estava aí com o Fernando Henrique. Então. O Meirelles estava com o Lula. E a política é a mesma. Pois então, senador Requião, mas eu quero depositar aqui as minhas fontes de fé, de esperança, que nós possamos encontrar uma alternativa para buscar novamente o crescimento econômico, o desenvolvimento, para que os nossos brasileiros e brasileiras não continuem perdendo seus empregos, que não tem política social maior do que o emprego. Bem, voltando aqui à taxa de juros, eu queria fazer uma pequena simulação, senhor presidente, e daí já vou concluindo e já vou agradecendo, senador Paulo Rocha, a benevolência de Vossa Excelência com relação ao tema, mas é um tema que suscita profundo interesse, sobretudo porque, se nós analisarmos os dados de demonstrativos contábeis de execução orçamentária do governo federal, senador Requião, nós vamos chegar à conclusão, como Vossa Excelência disse, que 50% de tudo que é produzido hoje no país, nós estamos destinando à taxa, aos juros e a rolagem da dívida, que chega quase a R$1 trilhão. Ora, tudo bem, R$1 trilhão. Agora, se nós compararmos isso com o que investimos, eu não quero nem voltar a falar em saúde e educação, quero falar em transporte. Se nós compararmos isso ao que nós investimos em transporte o ano passado, nós investimos pensa bem, preste atenção, 1% nós investimos em transportes do que nós pagamos de juros e de rolagem da dívida o ano passado. Uma dívida que não foi auditada e que ninguém sabe se é real. É verdade. Ora, por isso que as nossas estradas estão esburacadas, por isso que buracos estão esperando no acostamento para entrar.
para a rodovia. Por isso que as nossas estradas não se desenvolvem, por isso que as nossas duplicações não acontecem e por isso que o frete é tão caro, porque a nossa infraestrutura logística de transporte está alicerçada fundamentalmente no sistema rodoviário que transporta a riqueza desse país e que, para transportar uma saca de milho do Mato Grosso para Chapecó, em Santa Catarina, senador Requião, o preço do frete, por incrível que pareça, é mais caro do que a commodities. O senhor pode acreditar num negócio desse? Então, o preço do milho, a saca de milho, você compra por R$ 23,00 no Mato Grosso. E para transportar essa saca de milho para Chapecó, deputado Edinho Beis, ela vai chegar em Chapecó com cerca de R$ 52,00 aproximadamente. Olha só o custo do atraso do nosso sistema rodoviário, da nossa logística, que estamos atrasados 20, 30, 40, 50 anos. Mas, dito isso e provocado pela parte de Vossa Excelência, eu quero fazer uma pequena simulação com relação às taxas de juros praticadas pelo cartão de crédito. Suponhamos, senador Requião, que o senhor utilize hoje R$ 1.000 do limite do cartão de crédito. Então, o senhor ultrapassou, eu quero destacar isso para que todos que estão nos assistindo possam entender essa simulação que eu quero fazer, para que sintam na prática a realidade de que uma taxa de juros de 448% pode representar ao nosso bolso, ao bolso do trabalhador brasileiro. Então, nós, tipo assim, pegamos um empréstimo no cheque, no cartão de crédito de R$ 1.000. Daqui a 12 meses, o ano que vem, nessa mesma data, esse R$ 1.000 estará custando para nós R$ 4.081. Se nós formos para a data de 2021, que de 2016 para 2021, dá aí 7 anos aproximadamente, nós vamos ter uma dívida de R$ 1.131.549. E se essa dívida for para 10 anos, então, de 2016, hoje nós estamos aqui no dia 16 de junho de 2016. No dia 16 de 6 de junho de 2026, esse cidadão que precisou de R$ 1.000 há 10 anos atrás, estaria devendo R$ 1.280.000.000, R$ 402.991. Ora, isso dá a dimensão do que uma taxa de juro de 450%, de 448%, provoca a economia do Brasil, sobretudo a economia de brasileiros e de brasileiros. Eu acho que é perfeita a sua simulação. Agora imagine o conselho que o Meirelles, ministro da Fazenda do governo provisório, daria a esse cidadão que gastou R$ 1.000 no cartão de crédito. Agora você vai pagar essa conta, corte a educação, a saúde dos seus filhos e desista da sua aposentadoria. Isso é canalice, senador. É isso aí. Bem, o senador Requião, ele é realmente, ele é agressivo nos termos que estão relacionados, sobretudo, aos direitos sociais, à sobrevivência daqueles que são mais pobres, dos quais, evidentemente, eu me associo e agradeço a parte de Vossa Excelência e recebo a minha profunda, novamente, admiração e respeito. Só registrando que eu não chamei o Meirelles de canalha. Eu disse que uma atitude dessa natureza seria canalice, mas acho que é uma canalice o que estão fazendo com o Brasil com as medidas propostas. A do Serra, de evitar o endividamento necessário ao crescimento da economia, e a emenda constitucional do Meirelles para congelar por 10 anos, prorrogar por mais 10 anos o orçamento público. Querem acabar com o país. Presidente Paulo Rocha, eu vou ficando por aqui, agradecendo
de uma maneira muito especial a tolerância que Vossa Excelência me permitiu abordar esse tema que eu julgo extremamente importante para o Brasil e para o meu estado, o estado de Santa Catarina. Muito obrigado.